Você já parou para pensar como e por que um dos personagens mais influentes do mundo simplesmente desapareceu? Eu vou te contar toda a história dele aqui nesse vídeo e por que ele desapareceu. O Ronald McDonald ele não foi criado por acaso e ele também não saiu de cena por acaso. O McDonald's não se tornou a maior rede de fast food do mundo por conta de venda de hambúrgueres. E isso você já sabe. Ele virou gigante porque entendeu antes de todo mundo o poder do marketing, da padronização e da marca também. E a história começou lá na década de 40, na Califórnia, quando dois irmãos, o Richard e também o Maurice McDonald, eles abriram um restaurante comum, nada de especial, era como qualquer outro restaurante da época. Tinha um drive-in tradicional, tinham garçons atendendo os carros, um cardápio, um menu enorme e uma operação muito lenta. Demorava horas para entregar o pedido final do cliente. E aí no final da década de 40 eles perceberam que algo poderia mudar o jogo para sempre. E o que eles perceberam foi, quanto mais opções você dá para o cliente, mais confuso ele fica. Mais preço, mais opções, mais escolha, mais dúvida. E quanto maior a complexidade, maior o seu custo operacional também. Então eles tomaram uma decisão tanto quanto radical, de marketing e de operação também. E para aquela época isso foi coisa de visionário. Eles praticamente acabaram com o cardápio, não tinha mais menu. Ficou apenas um hambúrguer, uma batata e um refrigerante, só isso. E não era só sobre a eficiência operacional, eles estavam pensando também apenas em produzir mais depressa, mais rápido. Estavam pensando no posicionamento deles e também na percepção deles. Eles não queriam cliente. Pô, esse lugar demora pra caramba. Então, a partir dali, nasce um novo conceito totalmente diferente. Velocidade, previsibilidade e experiência padronizada também. Você sabia exatamente o que ia acontecer. Não importava o dia e também não importava a hora. Você chegava, pedia o seu hambúrguer, comia e ia embora em menos de 15 minutos. E isso para aquela época era revolucionário. E foi então que em 1954 entra a cena de Ray Kroc. Ele não inventou o McDonald's, para deixar bem claro, porque tem gente que confunde que o dono e o criador do McDonald's foi o Ray Kroc. Não foi ele. Ele não inventou o McDonald's, mas ele enxergou algo que os próprios irmãos eles não conseguiram enxergar. Aquilo não era um restaurante, aquilo que eles criaram era um sistema que dava para replicar. E aí o Ray Kroc ele olhou para aquilo e pensou, cara, isso aqui pode estar em qualquer lugar do mundo. Isso é fantástico. E foi exatamente isso que ele fez. Ele transforma o McDonald's numa máquina de franquias. Tudo era padronizado, absolutamente tudo. O tamanho do hambúrguer, o tempo de preparo, o jeito de atender, as cores, o layout, o uniforme, até a quantidade de ketchup que vai no hambúrguer era padronizado. Tudo era dentro de um padrão, nada era aleatório. E aí entra o marketing pesado. Nos anos 50 e 60, os Estados Unidos estava passando por diversas mudanças. Famílias jovens, muitos filhos, televisão dentro de casa. E o público ideal estava bem claro, as famílias e principalmente as crianças. E quando foi em 63, nasce o Ronald McDonald, o palhaço. E aqui é importante entender uma coisa. O Ronald ele não nasceu para ser fofinho, ele nasceu para ser estratégico. Porque a lógica era bem simples. Se você conquista a criança, você fideliza a família inteira. O Ronald ele era colorido, exagerado, chamativo. Ele não vendia apenas hambúrguer. Ele vendia diversão, experiência, a memória que aquela família criava. E funcionou, cara. Por muito tempo isso funcionou. Durante décadas isso funcionou. E nos anos 70 e 80, o palhaço virou um ícone global. Comercial de TV, evento, escola, hospital, parque, estava em tudo quanto é lugar. Enquanto outras marcas estavam tentando falar com adultos, o McDonald's ele falava com o consumidor, com o futuro consumidor, que no caso eram as crianças de ontem, que hoje são os adultos. Enfim, deu para entender. Falava diretamente com as crianças. E foi então que uma geração inteira cresceu associando o McDonald's com recompensa. Quem nunca, aqui o seu pai ou sua mãe falou para você, se você fizer tal coisa, na sexta-feira eu te levo no McDonald's. Então era símbolo de recompensa. Só que o marketing ele muda, o contexto muda. Aquilo que funcionou em uma época pode virar um grande problema em outra época. Foi então que a partir dos anos 2000 o discurso começou a mudar. As pessoas começaram a falar sobre obesidade infantil, alimentação saudável, responsabilidade das marcas. E aqui uma pausa interessante, eu tenho certeza que a sua escola já passou esse documentário aqui. É um jornalista que ele está investigando o quão mal o McDonald's é na saúde das pessoas. Ele come um lanche por dia, ou então ele comia café da manhã, almoço e janta McDonald's todos os dias.
e depois mostrou o resultado disso. Mostrou como a saúde dele ficou péssima. Então depois disso tudo começou a mudar, o discurso começou a mudar. As pessoas falavam mais em ser saudável. E então o McDonald's começou a gerar ruído. O Ronald, o palhaço, começou a gerar ruído. Não era porque ele era um personagem ruim, mas porque o mundo estava mudando. A marca percebeu que o mascote estava chamando mais atenção do que a própria mensagem. E isso é muito perigoso. Então, por volta de 2015, 2016, o McDonald's começou a tirar do centro das campanhas o palhaço. E não foi algo brusco, não foi da noite pro dia, foi algo muito estratégico. A marca passou a focar em outros pilares, sobre a qualidade dos ingredientes, as lojas mais modernas, tecnologia, experiência digital. E o palhaço ele não desaparece totalmente, mas ele deixa de ser o protagonista. E isso ensina uma das maiores lições de marketing que existem até hoje. Marca forte não se apega a símbolo. Marca forte protege a percepção. O McDonald's entendeu que evoluir era mais importante do que insistir no passado. Então tá aí, o McDonald's, que é o McDonald's, tá em todo lugar do mundo, percebeu isso. E às vezes pequenas empresas que tem ali um mascote, ou então tá com medo de fazer um rebrand, fica chorando. Eu vou ter que fazer um rebrand, esse mascote é a cara da empresa, eu não vou mudar porque isso vai demandar muito tempo, e eu amo tanto isso, foi eu que criei, eu que desenhei, foi noite sem dormir. Ninguém liga se você passou noites sem dormir para criar um mascote ou então uma logo. Ninguém tá nem aí para isso. Marketing não é sobre nostalgia, é leitura do cenário atual. Quem não se adaptar vai perder a relevância, mesmo sendo gigante. E se você tem uma empresa ou até um projeto pessoal, um pequeno projeto, a lição aqui é bem clara. Não se apaixone pelo formato, não se apaixone pelo personagem e não se apaixone pelo que te trouxe até aqui. Se apaixone pelo problema que você resolve e pela percepção que você constrói. O McDonald's ele não matou o palhaço porque ele era ruim, mas tirou de cena o palhaço porque simplesmente o cenário mudou. E muita empresa quebra exatamente aí, porque insiste no que funcionou ontem e ignora o que o mercado está pedindo hoje. Marketing não é sobre o que você gosta, é sobre o que o público percebe. Então a pergunta que você deve se fazer sempre é: se a minha marca tivesse que passar por mudanças, o que eu estaria disponível a deixar para trás? Porque, de novo eu digo, quem não se adapta, mesmo grande, fica irrelevante. As pessoas esquecem. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Santos, sou especialista em marketing digital e aqui nesse canal você vai aprender sobre tudo. Bíblia, negócios, viagens, tudo conectado pelos mesmos princípios. Então se você gosta de conteúdos assim, é só clicar aqui no canal para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Falou!